acompanhou aqui com a gente na Globo News que a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar para soltar o ex-presidente Michel Temer e o amigo dele, o Coronel Lima. Lembrando que os dois estão presos em São Paulo desde a última quinta-feira. Temer é suspeito de liderar uma organização criminosa que teria negociado propina nas obras da usina nuclear de Angra 3. Segundo a acusação do Ministério Público, a empresa Argeplan, do Coronel Lima, participou do consórcio vencedor da licitação para essa obra da usina nuclear de Angra 3, só para repassar valores para o ex-presidente Michel Temer. Essa decisão que a gente acabou de ver de libertar Michel Temer e o Coronel Lima foi por unanimidade. Os 4 ministros votaram a favor. Quem vai contar para a gente aí detalhes do julgamento é Isabela Camargo, que acompanhou tudo muito de perto. Isabela, boa tarde para você. Bom, Isabela, o Superior Tribunal de Justiça tomou uma decisão provisória. Conta para a gente o que acontece a partir de agora. Ô Cris, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Os ministros ainda não analisaram o mérito e não há um prazo para que isso aconteça. Portanto, neste momento, os 4 ministros que participaram do julgamento, lembrando que o ministro da sexta turma se declarou impedido de participar do caso, porque ele já trabalhou num escritório que atuou justamente em casos envolvendo eletronuclear, mas todos que estiveram foram unânimes. Eles não viram no pedido de prisão que foi decretado ainda pelo juiz Marcelo Bretas motivos para justificar essa prisão cautelar preventiva, ou seja, sem de fato uma condenação, sem um processo penal que já tenha condenado, se for este o caso, o ex-presidente Michel Temer e também o amigo dele pessoal, o Coronel Lima, que também está preso. Quais seriam, segundo as leis, para manter uma prisão preventiva, tem algumas justificativas. Por exemplo, risco à ordem pública, que se poderia atrapalhar uma investigação. Segundo eles, não há que se falar nisso neste caso, porque o ex-presidente Michel Temer não exerce mais cargo público, por isso não poderia mais interferir, não teria mais esta influência. Eles também destacaram que os fatos investigados são antigos e que, portanto, também não tem essa justificativa, ou seja, da reiteração criminosa de fatos novos para manter o ex-presidente Michel Temer preso preventivamente. Tem mais um detalhe, o ministro Rogério Schietti abriu até uma divergência em relação ao voto do relator para ampliar estas medidas, ou seja, nós vamos transformar então essa prisão preventiva em medidas cautelares, mas eu sugiro também que além dessas medidas, que o ex-presidente Michel Temer seja impedido de ocupar um cargo de direção, um cargo público e que também não possa fazer novas transações comerciais com as pessoas investigadas nesta mesma ação. Os ministros acabaram falando sobre isso ali no fim da sessão de julgamento e entraram num acordo. Tem mais uma coisa importante que eu esqueci de falar sobre essas medidas cautelares. O ex-presidente Michel Temer vai ficar com os bens bloqueados até o valor que foi determinado pela Justiça para um possível ressarcimento dos cofres públicos. Ele terá que entregar o passaporte também, não pode deixar o país e não pode conversar com outros envolvidos nessa investigação. Nós estamos falando de uma ação que já corre, o ex-presidente é réu por um processo que é um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, que na verdade apura os crimes de corrupção, lavagem e também de peculato. Segundo a investigação, o ex-presidente Temer teria se envolvido no esquema de cobrança de propina nas obras da usina de Angra 3, que é gerenciada, portanto, pela Eletronuclear. Hoje ele está preso naquela sala especial da Polícia Militar. Nós acompanhamos ontem na Globo News a transferência do presidente Michel Temer, mas agora, portanto, por uma determinação da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, o ex-presidente Michel Temer vai ter a prisão preventiva transformada em medidas cautelares. Relembrando, não pode deixar o país, terá que entregar o passaporte, vai continuar com os bens bloqueados, não pode conversar com outras pessoas investigadas nesta ação e também por uma divergência aberta pelo ministro Rogério Schietti, ele não poderá exercer cargo público de direção e não pode ter outras transações comerciais envolvendo os mesmos investigados. As mesmas medidas vão valer também para o Coronel Lima, investigado no caso, e amigo pessoal do ex-presidente Temer. Eu volto com você, Cris. Isabela, obrigada, viu, pelas suas informações.